Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Líder de seita religiosa que atuava em Minas e vinha sendo investigado há 7 anos foi preso hoje pela Polícia Federal. A organização, conhecida como Comunidade Evangélica Jesus a Verdade que Marca, é suspeita de manter centenas de fiéis em situação análoga à escravidão. Idoso morre baleado e a filha dele fica ferida durante a ação de criminosos que assaltavam a agência bancária. E em outra cidade, a polícia frustra criminosos que queriam assaltar uma lotérica. 4 suspeitos foram baleados. 2 homens são presos por suspeita de matar traficante e a polícia descobre que eles aterrorizavam uma comunidade onde vivem cerca de 2.000 pessoas. E na Grande BH, detentos de uma penitenciária fizeram um protesto e várias exigências. A chuva insistente dos últimos dias tem colocado em risco obras em construção em BH. Minas já registra 61 mortes por febre amarela e em apenas uma semana 25 pessoas morreram. Dezenas de cães de raça foram encontrados mortos em sacos de lixo e eles podem ter sido descartados por clínicas veterinárias. A inclusão de pessoas com deficiência também é assunto no nosso jornal. Você vai conhecer um aplicativo que ajuda consumidores que só se comunicam em Libras a fazer compras com desenvoltura e uma bengala que alerta deficientes visuais sobre qualquer obstáculo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Federal realizou hoje de manhã uma operação contra uma seita religiosa investigada desde 2011 no sul de Minas. A organização é conhecida como Comunidade Evangélica Jesus a Verdade que Marca e ela é suspeita de manter fiéis em situação análoga à escravidão. Pelo menos 13 pessoas foram presas, 8 aqui em Minas. Entre elas está o pastor Cícero, considerado o líder do grupo. A operação foi implementada por 220 policiais federais e 55 auditores fiscais do Ministério do Trabalho de Minas Gerais, mas também de São Paulo e da Bahia. 9 pessoas estão foragidas, entre elas o pastor, conhecido como Cícero Vicente de Araújo, e apontado como chefe da quadrilha. 17 estabelecimentos comerciais onde as vítimas trabalhavam foram interditados. A operação investiga o envolvimento da seita religiosa, traduzindo o verbo "a verdade que marca", em crimes como trabalho escravo, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e estelionato. De acordo com as investigações, os dirigentes da seita religiosa convenciam os fiéis que frequentavam a igreja em São Paulo a doarem todos os seus bens para o grupo e depois se mudarem para comunidades, principalmente no interior de Minas Gerais. Longe de casa, cerca de 1.000 pessoas eram submetidas a extensas jornadas de trabalho em condições precárias e sem remuneração em lavouras e estabelecimentos comerciais que pertencem à quadrilha. As investigações mostram que até mesmo os acertos trabalhistas das vítimas eram repassados para a seita. Um restaurante em Unai, no norte de Minas, foi aberto pelo grupo por R$2 milhões. Com o dinheiro acumulado, a seita comprou casas, fazendas e veículos de luxo. A organização criminosa estaria expandindo a exploração ilegal para o estado do Tocantins. Desde 2011, a seita religiosa está na mira da Polícia Federal e já foi o alvo de 3 operações. Propriedades do grupo já haviam sido inspecionadas e os líderes acusados de manter 6.000 fiéis em situação análoga à escravidão, tráfico de pessoas, falsidade ideológica e estelionato. Na época, a movimentação da quadrilha foi calculada pela Polícia Federal em 100 milhões. Detentos da penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, fizeram um motim hoje de manhã em protesto contra supostos maus-tratos e também por melhorias na alimentação e no atendimento médico. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que tem essas informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Olha, a Secretaria de Estado de Administração Prisional disse agora há pouco que a situação lá na penitenciária José Maria Alckmin já está sob controle. Na manhã de hoje, detentos colocaram fogo em roupas e também pedaços de colchão em protesto contra supostos maus-tratos e também por melhorias na alimentação e no atendimento médico. Vários vídeos foram postados nas redes sociais mostrando esse motim de dentro das celas. A SEAP disse que vai apurar a indisciplina dos presos e também como estes aparelhos foram parar lá dentro, Inácia.
Ok, fica com a gente mais um pouquinho, porque o Marcelo tem outras informações para nós, que hoje ele acompanhou uma outra notícia relacionada a mais um ataque a bancos que aconteceu na região centro-oeste do estado. E dessa vez os bandidos mataram um idoso que passava de carro pelo local e ainda feriram a filha dele. Marcelo, os criminosos já foram aí pelo menos localizados pela polícia? Infelizmente ainda não, Inácia. A polícia procura por 5 criminosos que são suspeitos de assaltar essa agência bancária de uma cooperativa de crédito de São Sebastião do Oeste, lá na região centro-oeste mineira. Durante o roubo, os bandidos efetuaram vários disparos de arma de fogo e 2 pessoas que passavam de carro pelo local foram atingidas. Um senhor de 65 anos, que morreu na hora, e a filha dele, de 45, que foi socorrida para um hospital da região. Na fuga, os criminosos ainda atiraram contra o quartel da polícia, mas ninguém ficou ferido. O carro utilizado na ação criminosa foi abandonado e dentro dele foram encontrados um cofre e também explosivos. Agora, Marcelo, você tem notícia boa aí, que é a prisão de suspeitos envolvidos em um ataque também à agência, que aconteceu há alguns dias, né? Acho que no mês passado, nessa mesma região onde esse idoso morreu hoje, não foi? É verdade. Inclusive, os policiais vão investigar se os criminosos que atacaram essa agência em São Sebastião do Oeste têm ligação com os que foram presos. A polícia apresentou hoje 2 suspeitos de praticar vários roubos e também explosões a agências bancárias. Confira na reportagem. Os suspeitos foram presos pela força-tarefa montada pelo governo mineiro para combater os assaltos e explosões em agências bancárias de cidades pequenas do interior. Essa força-tarefa ela atua principalmente angariando recursos de inteligência para atuar nos locais, principalmente onde haja essa modalidade criminosa. Samuel Guimarães e Amarildo Barbosa fazem parte de uma quadrilha de 5 pessoas. Dentre os outros envolvidos está Daniel Leandro dos Santos, que morreu em um confronto com a polícia, Marco Antônio Gonçalves, que está preso em Pompéu, e Juninho Chapoca, que está foragido. De acordo com as investigações, boa parte desta quadrilha residia na cidade de Papagaios, no centro-oeste mineiro. Eles são suspeitos de cometerem pelo menos 3 crimes naquela região. Uma explosão de caixa eletrônico na cidade de Pompéu e 2 assaltos a banco. Um na cidade de Pequi e outro em São José da Varginha. Eles chegavam nas cidades, eram cidades pequenas, abandonavam um carro furtado, roubado, com impedimento, e acionavam a polícia militar. A polícia militar empenhava os seus policiais nessa chamada para a localização do veículo, momento em que eles aproveitavam que a segurança da cidade ficava desguarnecida e atacavam as agências bancárias. Além desta arma, a polícia teve acesso a vários áudios extraídos de conversas entre os suspeitos feitas por aplicativo de mensagens. Em um deles, Daniel conta para a esposa, logo depois do assalto, a quantia roubada. Chegou mais ou menos de 100 mil agora ali. No dia seguinte, o mesmo suspeito conta o que já fez com parte do dinheiro roubado. Ele havia comprado R$22 mil em armamento. Nós compramos 380, nós temos 2 12, nós temos 2,38, uma 380 e 22 mil de arma. Na delegacia, Samuel confirmou ser o dono do revólver apreendido pelos policiais, mas disse não saber de nenhum assalto. De roubo, não. E essa arma que foi encontrada? Só a arma que é encontrada que é meu. O mais curioso nesta história é que Amarildo Barbosa estava preso em regime semiaberto no albergue de Pitangui. Ele dormia na cadeia e durante o dia ficava livre. Ele tem uma condenação já por roubo e homicídio e ele estava saindo para trabalhar. Só que ao invés de trabalhar, ele estava indo praticar crimes. E o que não falta no jornal de hoje são notícias policiais. Agora a gente fala de atentados contra lotéricas. Hoje a polícia conseguiu impedir a ação de criminosos no interior do estado, na cidade de Piedade do Caratinga, que fica no Vale do Rio Doce. Marcelo, com os suspeitos, parece que a polícia pegou armamento pesado, né? É verdade, Inácia. Com os bandidos, a polícia apreendeu 4 armas, dentre elas um fuzil e um revólver calibre 12. Os policiais chegaram rápido lá à casa lotérica que estava sendo assaltada em Piedade do Caratinga. 4 homens foram surpreendidos e começaram a trocar tiros com a PM. Nesse confronto, os 4 foram baleados e socorridos para um hospital da região. Inácia. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações.
E ainda aí falando sobre segurança pública, centenas de famílias que moram na região chamada de Carandiru, na cidade de Ribeirão das Neves, que fica aqui na Grande BH, talvez tenham mais sossego daqui para frente. Segundo a polícia, os moradores vinham sendo alvo de vários tipos de violência por parte de 2 homens que acabam de ser presos. Mas o que os levou para a cadeia foi o suposto envolvimento na morte de um traficante. Jefferson Rosa de Oliveira, de 26 anos, e Davidson de Paula Oliveira, de 24, são suspeitos de matar um traficante e comparsa deles no dia 12 de janeiro, em Ribeirão das Neves. A vítima e os 2 autores comandavam o tráfico de drogas no residencial Alterosa, em Ribeirão das Neves. No local moram aproximadamente 2.000 pessoas. Segundo o delegado, o trio dominava a região conhecida como Carandiru. Eles controlavam quem podia entrar no condomínio e até quem morava lá. De acordo com as investigações, Alexandre Moisés de Souza, de 37 anos, estaria abusando do uso de cocaína e aterrorizando moradores do conjunto residencial. Estava raspando o cabelo de mulheres, batendo em crianças, batendo em moradores. Chegou até uma informação que teve intervenção de terceiros, porque ele estava batendo a cabeça de um morador num poste. Então ele estava muito agressivo. Mas esses fatos não teriam motivado diretamente a morte do traficante, que foi assassinado na frente de várias pessoas, porque estaria dormindo com mulheres de comparsas. Ele quis obrigar um dos seus traficantes a dormir com uma ex-namorada para compensar dele ter dormido com a sua mulher. Esse traficante não quis e foi reclamar para os outros patrões do tráfico. Os suspeitos do crime foram presos dentro do condomínio. Com eles, a polícia encontrou 1.480 pinos de cocaína, 87 buchas de maconha, 21 pedras de crack, um pote com cocaína e material para embalar a droga. Outras 3 pessoas estão foragidas. Na capital, a chuva está deixando estragos, desde queda de árvores até muros que já chegaram a desabar e obras que estão em situação aí de risco, precisando de atenção dos empreiteiros. Parte do muro desta obra no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, desabou, mas segundo a Defesa Civil, ela não será interditada. Está naquela fase ainda de fazer de escavações, de contenção, de fundações. Quando existem essas situações, a gente não interdita a obra porque é necessário que se façam ações justamente visando estabilizar todo o local e garantir a segurança de tudo. Então, a obra tem a documentação, tem alvará de construção, ela está legalizada, né, e deve continuar. O problema é que, embora a obra não tenha sido interditada, o estacionamento do prédio fica próximo à parte do muro que permaneceu de pé, mas ainda corre o risco de cair. Pode haver algum evento ainda, a gente não sabe como é que vai ser o período chuvoso aí, né, como é que vai estar a incidência, pode vir alguma incidência de vendaval aí também. Então, de maneira preventiva, a gente sempre recomenda que não estacione ali naquela região devido à fragilidade ainda do muro, até que a obra tenha condição de refazer todo o processo ali e garantir a segurança. Na região metropolitana, a chuva também causou estragos. Na rua Canavieiras, no bairro Laguna, em Contagem, parte de um galpão que está em construção, da calçada e do asfalto vieram abaixo. Segundo o diretor técnico da Defesa Civil, é o que pode acontecer com qualquer muro que estiver próximo a terrenos onde existem obras. De acordo com a Defesa Civil, de 2015 até 31 de janeiro deste ano, 318 muros desabaram em Belo Horizonte por conta de chuvas e foram registrados outros 974 riscos de desabamento. Já no bairro Grajaú, região oeste de BH, uma árvore de grande porte caiu e interditou totalmente a Rua Pilar na tarde de ontem. Hoje pela manhã, o fornecimento de energia teve que ser interrompido no local para a remoção da árvore. Cerca de 146 consumidores ficaram sem luz. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Dezenas de cães de raça foram encontrados mortos em sacos de lixo em um bota-fora na divisa de Belo Horizonte com a cidade de Santa Luzia, na região metropolitana. Dentro desses sacos de lixo, às margens da estrada do sanatório, que fica na divisa de BH com Santa Luzia, na região metropolitana, estão 14 cães mortos. A ecóloga Luciana fez a denúncia após o cunhado dela, que é motorista de aplicativo, passar pelo local e gravar esse vídeo. Olha pra você ver, ó. Isso tudo é lixo, ó.
Meu cunhado passou aqui no último sábado, por volta das 4 da tarde, e identificou esse volume, né, de sacos plásticos e parou e percebeu que tinha muitos cachorros. Como o descarte dos animais foi feito por volta de sexta ou sábado passado, funcionários da SLU, Superintendência de Limpeza Urbana da capital, estiveram no local nesta terça-feira pela manhã e tiveram muito trabalho para fazer a retirada devido ao mau cheiro. Eles tentaram várias vezes. Realmente o cheiro é insuportável. De acordo com Luciana Gomes, que fez a denúncia, a maioria dos cães apresenta perfurações na barriga, o que pode ser um indício que eles tenham passado por cirurgia antes de morrer. Existe uma suspeita, inclusive, de ser de algum pet shop, de alguma clínica, justamente pelo fato de ser cachorro de raça. Ao fim da manhã, com a ajuda de uma retroescavadeira, os 14 cães mortos foram retirados para um descarte mais apropriado. Ao lado do local onde os animais foram jogados fica este córrego. E por ser ecóloga, Luciana adverte que a demora para a retirada deles representa um risco ao meio ambiente. A própria decomposição dos animais, o chorume que é produzido, né, dos cadáveres, acarreta aí mais um dano ambiental para o córrego. A Polícia Civil informou que está investigando o caso. E por meio de nota, a Prefeitura da capital informou que, por causa do avançado estado de decomposição, não foi possível verificar se os animais carregavam microchip, o que possibilitaria identificar os possíveis donos. E você vai ver a seguir, subiu para 61 o número de mortes por febre amarela aqui em Minas Gerais. O carnaval pode ser motivo de separação de alguns casais. Na Liberdade da Folia, os excessos podem acontecer. Nosso colunista Paulo Navarro embarca nesse tema e ainda fala sobre um site de relacionamentos que está dando o que falar. Cada um para um lado, mesmo que um não queira. Tem casal que topa, outros se desfazem. Tem gente que quer variar, ter aventuras passageiras. Tem gente que até procura parceiro ou parceira no site Meu Patrocínio. A plataforma Meu Patrocínio aproxima maduros de jovens. São homens e mulheres ricos querendo a companhia de jovens, bancando tudo e com todo sentido. Claro, são relacionamentos tipo chuvas de verão. Podem durar somente enquanto é carnaval ou virar, digamos, um meio de vida. São os já famosos sugar, papais e mamães, filhinhos de açúcar e bom português. Homens e mulheres mais velhos, ricos, bancando jovens. E ainda, no carnaval, respeita a lei feminina estampada em adesivos em seus copos. Não é não. Muita insistência agora é assédio. Tem que ter a permissão delas e fim de papo. Como aumentar a segurança da população? Só punir criminosos não resolve o problema da violência. É o que pensa o professor e doutor Felipe Martins Pinto, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, a mais antiga entidade que representa os profissionais da área aqui no estado. A nova diretoria chega com a proposta de implementar projetos que não fiquem apenas na teoria. Pretende mostrar novos caminhos e tomar medidas que atuem na prevenção das causas de crimes e corrupção. A forma como normalmente temos observado o enfrentamento da crise, prioritariamente a partir de punição, a partir de reação, acaba sendo enxugar o chão com a torneira aberta. Então nós vamos buscar algumas iniciativas para nós enfrentarmos as causas da violência, da corrupção e não simplesmente trabalharmos de forma reativa, como hoje tem se visto, apenas aplicando punição para os casos que chegam ao conhecimento das autoridades. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais é a mais antiga entidade da classe dos advogados do estado. Foi fundado em 1915 e se caracteriza por ser plural. Quem não é advogado também pode fazer parte da organização. Indivíduos com os imbuídos dos mesmos interesses, com a vontade de resgatar valores relevantes, que devem ser os valores que constroem não só a aplicação da justiça, mas a própria evolução da sociedade. Fazem parte do Instituto a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes, o senador Antônio Anastasia e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Herbert Carneiro. A posse da nova diretoria acontece no dia 7 de março.
Falamos agora de saúde. 61 mortes por febre amarela já foram confirmadas em Minas, segundo o governo do estado, de julho do ano passado até agora. O novo boletim confirma 61 mortes, sendo 92,1% dos óbitos do sexo masculino. A resistência em não tomar a vacina justifica esta estatística. A cobertura vacinal no estado já passa 83%, mas algumas regiões, como o Sul e Nordeste, ainda estão muito abaixo do ideal. Apesar das diversas ações que estão sendo executadas, ainda há dificuldades para atingir a meta de 95% da população vacinada. A nossa preocupação que hoje o nosso estado, nos locais com circulação do vírus de febre amarela, principalmente, são municípios de grande extensão territorial, com grande contingente de pessoas morando em áreas rurais. Isso dificulta o acesso e as estratégias. Também estamos num período de ocorrências de chuvas que dificulta também o desenvolvimento de todas essas atividades. Durante a coletiva de imprensa, ficou garantido que não faltará vacina contra a febre amarela aqui em Minas Gerais. Atualmente, o estado conta com um estoque com 1,5 milhão de doses. Também foi descartada a possibilidade de uma vacinação fracionada. O secretário de Saúde em exercício afirmou que as ações realizadas em Minas Gerais são referência no país e contrariou a declaração do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que nesta semana disse que o governo do estado é responsável pelas mortes de febre amarela em Minas Gerais. Todas as ações que eram necessárias, elas foram feitas, muito bem planejadas, né? O estado de Minas Gerais, como eu disse aqui no início, fez um plano de ação e ele está sendo executado. Em conjunto com todas as outras as vinculadas, com os hospitais, com os municípios que estão participando. Então, tudo que era para ter sido feito, o estado de Minas Gerais fez. E, assim, eu acho que nós estamos sendo referência para outros estados que também estão tendo casos de febre amarela. De acordo com dados apresentados, há uma tendência na queda de casos de febre amarela e uma baixa porcentagem de letalidade. O subsecretário relaciona estes dados a uma das principais ações tomadas pelo governo. Eu acho que esse é um resultado bastante expressivo. A gente está falando de letalidade em torno de 37%, na literatura aproximadamente 50%, mostrando que todos os esforços estão sendo desenvolvidos pelo governo de Minas e junto com as equipes municipais, tem ocasionado esse resultado que para a gente é bastante importante. Lembrando também que hoje nós temos uma unidade hospitalar, que é o Hospital Eduardo de Menezes, que não é uma só referência estadual, tem apoiado também a discussão de protocolos e condutas em todo o território nacional. A diretora do Hospital Eduardo de Menezes, presente também na coletiva, falou sobre o uso de um medicamento que é eficaz no tratamento da hepatite C e que está sendo testado em alguns pacientes com febre amarela. A questão do uso na febre amarela, a gente tem estudos em laboratório que comprovam que ele tem um efeito sobre o vírus da febre amarela. Então, a gente tem feito uso em alguns casos com consentimento dos pacientes, da família, mas ainda é muito precoce nesse momento para a gente chegar ainda a qualquer conclusão a respeito da resposta ou não ao uso desse medicamento. E no próximo bloco você vai conferir como a tecnologia está ajudando pessoas com necessidades especiais a viver melhor. E agora a gente fala de inclusão e de como a tecnologia vem ajudando pessoas com necessidades especiais a viver melhor. Você vai conferir duas iniciativas muito interessantes desenvolvidas em BH e que estão se saindo bem na fase de testes. Tem uma bengala eletrônica que ajuda quem tem deficiência visual a identificar obstáculos com uma precisão incrível e um aplicativo que o consumidor que não consegue falar pode usar quando vai ao comércio fazer compras. O programa é acionado pelo vendedor de um tablet, computador ou de um celular assim que um surdo entra na loja. Do outro lado da tela, intérpretes de Libras ficam preparados para traduzirem a conversa entre o funcionário e o cliente. Bom, para a gente entender melhor como surgiu a ideia do aplicativo, a gente vai conversar com o Felipe Barros, que é CEO da empresa, é o criador desse aplicativo, contando com a ajuda do Fernando, que é o intérprete de Libras. Qualquer surdo, em qualquer ambiente, seja numa loja, seja num banco, no hospital, ele tem a necessidade de uma comunicação. E nós idealizamos uma plataforma online para que a interpretação pudesse acontecer sem a necessidade do intérprete estar presente. Para quem tem deficiência na fala ou auditiva, o programa chega para melhorar a comunicação em vários casos.
Ainda com a ajuda de um intérprete, perguntamos a Laís o que ela achou do aplicativo. Principalmente no banco, é o primeiro lugar que nós necessitamos desse auxílio, porque inúmeras vezes nós perdemos informações por falhas na comunicação. Às vezes eu perco dinheiro por causa disso. Se é bom para os deficientes auditivos, imagina para quem lida com eles e não sabe a linguagem dos sinais. Na segunda venda eu já consegui explicar por causa da tradutora, igual ela levou um esfoliante, aí eu falei com ela que passava no corpo uma vez na semana, que podia usar de 15 em 15 dias, e se fosse para falar sem o aplicativo eu não ia conseguir falar isso. O projeto, que ainda está em fase de teste, ganhou o apoio de um shopping da capital mineira para fazer os últimos ajustes. Nós colocamos em teste em 4 lojas aqui do shopping e essas lojas tiveram o atendimento completo e as outras lojas sentiram falta porque não estavam utilizando a plataforma, né? Uma outra ideia que também se utiliza da tecnologia para ajudar na acessibilidade é esta bengala. O equipamento ainda é um protótipo, mas os sensores avisam por meio de uma vibração que há algum obstáculo à frente. Quando a pessoa, no caso, chega perto do objeto, a partir de uns 100 centímetros, menor, ela começa a emitir um sinal de vibração. A invenção é um trabalho feito por estudantes de um curso técnico e que ficou em primeiro lugar na Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia, realizada no ano passado. O protótipo também foi apadrinhado. A aceleradora, que está apostando no equipamento, deve investir R$60 mil no projeto para estudar a viabilidade de mercado. As pequenas empresas de tecnologia principalmente, são, a meu ver, a forma de poder alavancar a economia de alguma forma. O Helder testou o produto. O psicólogo, que foi perdendo a visão e agora precisa de ajuda para se locomover, parece ter aprovado a nova bengala. Eu não preciso bater no obstáculo, fazer algum ruído, algum barulho, para saber que aquele obstáculo está ali. Que projetos interessantes, né? Se você souber de alguma coisa assim, faça contato conosco no WhatsApp, ou então, se você quiser denunciar alguma notícia de interesse público, anota aí o nosso número, é o 3199-772-7663. E querendo rever o nosso jornal, tudo que foi mostrado hoje nos dias anteriores, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. Obrigada pela sua audiência, amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá e boa noite.